Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para mais uma aula do projeto do zero ao mil. E a ideia aqui é ensinar para você as 1000 palavras mais utilizadas do inglês. Simples assim, sem frescuras. E então, através das nossas aulas, você vai aprendendo três palavras todas as aulas e como você aplica elas em frases. Simples? Eu acho que sim. Mas se você está acompanhando o projeto desde o início, é mais simples ainda, porque agora provavelmente você já consegue criar inúmeras frases sozinho, sem a ajuda de ninguém e entendendo muitas regras gramaticais, não só as regras gramaticais, mas você também consegue entender essas frases, essas palavras em músicas, filmes, seriados. E também, se precisar conversar com um nativo, vai ficar muito mais fácil. Hoje, as palavrinhas que a gente vai ver aqui, elas têm um jogo aí que pode enganar então um pouco a gente e que também vai ter um extra. Eu vou falar logo mais para vocês. A primeira palavra é a palavra course, não é course, é course. A segunda é uma palavra bem conhecida que é hard. E a terceira, add. Agora, a palavra add, ela vai ter alguns sentidos aqui interessantes para a gente ver em questão de significado, sentido, como aplicar em frases. E a palavra course, que eu vou começar explicando ela hoje, vocês vão perceber que ela tem um significado, mas que também a gente consegue colocar em uma expressão do inglês que eles utilizam bastante e provavelmente você já deve ter assistido isso várias e várias vezes em seriados e filmes em inglês. Se você estiver assistindo com as legendas em português e o áudio em inglês, provavelmente você já deve ter escutado essa frase, que é of course. E também a gente vai ver outras expressões aqui. Vamos lá então, pessoal, vou colocar o modo aula aqui pra gente. E nesse modo aula, então, antes de a gente começar, eu vou falar um pouco da aula passada, a aula 88 que a gente viu. Então, na aula 88 a gente conversou sobre as palavras radio, que é rádio, ability, que é habilidade, e basic, que é básico. Essa foi a aula 88. Se você tiver alguma dúvida sobre ela, basta voltar na aula anterior do projeto do zero ao mil, que você vai aprender como colocar tudo isso em uma frase. Agora vamos para a aula 89, que a primeira palavra que a gente vai debater é a palavra course. A segunda, a gente vai debater sobre a palavra hard, que muitas pessoas já conhecem, e a terceira, a palavra add. Vamos começar então com a palavra course, que geralmente significa curso. Course, que significa curso. Digamos que vocês estão conversando com uma pessoa que então ou mora perto da faculdade, ou está fazendo universidade, ou é algum conhecido, familiar, e você quer perguntar qual é o seu curso. Então você quer saber que curso que a pessoa está qual é o curso que a pessoa está cursando. Eu vou até colocar essa frase aqui, que fica bem interessante até falar sobre ela. E o course como curso, então, uma palavra simples para a gente aplicar. Deixa eu colocar em letras maiúsculas aqui qual o seu curso. Qual o seu curso? Então, a segunda, será que eu coloco? Eu vou colocar aqui então, que é qual curso você está cursando? Não, vou colocar aqui diferente, então. Eu estou cursando. Eu vou cursar medicina. Digamos que essa pessoa vai estudar medicina. Então, o que acontece? Além de curso, o ato de cursar também vai ser essa questão aqui, que é
course. Então, cursar. Podemos utilizar para duas formas. Eu vou explicar essas duas frases aqui e, por último, eu vou colocar uma expressão em inglês que daí vocês vão perceber que não tem o mesmo significado de agora. Mas antes eu peço um minutinho para fechar a janela aqui que tá escurecendo e os mosquitos vão entrar aqui e vão me atacar. Então, alguns falam mosquitos, outros falam pernilongos, mas é a mesma coisa. Vamos lá então. Qual é o seu curso? Então agora eu vou utilizar a palavra curso como um substantivo, ou seja, não é possível fazer uma ação com isso. Qual é seu curso? Qual é? What is? Seu curso, your course. What's your course? Então, qual seu curso? E eu vou falar, eu estou cursando medicina. Eu vou cursar. I will course medicine. Então aqui, I will course medicine. E eu posso utilizar dessa forma aqui também o ato de estar cursando e muitas pessoas vão utilizar o study, que é o mais comum, então, study. Mas aqui, então, course, que é o ato de cursar. Muitas palavras que são substantivos, eles também transformam em verbos, em ações no inglês. E a última frase, digamos que alguém fale assim, claro, ou é claro, é claro. Desculpa, pessoal. Veio uma vontade de espirrar com essa primavera toda aqui, então tá uma loucura. Peço perdão. O é claro, então. É claro. Fiquei até envergonhado aqui, mas vamos seguir aqui. Então, é claro. É claro significa... Muitas vezes eles vão utilizar o of course. Então, of course é uma forma de dizer é claro. Olha só que diferente. É claro. E eles utilizam of course. Eles utilizam, então, o of course para alguma questão que eles vão concordar. Então, por exemplo, eu vou estudar medicina. É claro. Então, numa situação, claro, que mais que eu poderia esperar de você? Por exemplo, imagina que o pai também era médico, a mãe era médica, o tio era médico, era uma família de médicos. Então, claro, o que mais que eu ia esperar além de medicina de você? Of course. Então, esse é um exemplo claro que a gente pode utilizar. E da mesma forma, Lucas, você pode me fazer um favor? Of course. Claro. Então, of course. Legal? A segunda palavra, que é bem simples e a maioria das pessoas já conhecem, hard, que é difícil. Hard, que é difícil. Este emprego é difícil. Este emprego é difícil. Esse emprego é difícil. Ele é uma pessoa difícil de lidar. Que eu vou inventar uma modinha que utilizam bastante no inglês e vocês vão gravar para poder utilizar no futuro. E a última. Este ano foi. Não. Inglês não é difícil. Inglês não é difícil. Basta se dedicar, então, basta estudar bastante. Vamos ver essas três frases, então? Vamos lá. Este emprego é difícil. Então, este emprego, this job. This job, este emprego, é difícil. Is hard. Lucas, quando é que eu utilizo job para emprego, para trabalho, e quando que eu utilizo work? Então, este emprego é difícil de trabalhar. Vou colocar aqui, ó. Então, a ação trabalhar. Estou inventando, certo, pessoal?
Geralmente a gente não utilizaria uma frase desse estilo, mas vocês vão conseguir entender com este exemplo. This job is hard. Então eu estou falando do emprego, do meu trabalho. Eu utilizo job. E a ação trabalhar, então hard to work. Difícil de trabalhar. Hard to work with. Difícil de trabalhar com isso. Então eu utilizo a palavra work. Work é a palavra trabalhar, ação, trabalhar, certo? Ele é uma pessoa difícil de lidar. Então, he is a hard person. Ele é uma pessoa difícil. He's a hard person. Para lidar, to deal. Deal que é lidar. E eu vou colocar um with aqui no final, que é de lidar com. Mas geralmente a gente não utilizaria no português com lidar, lidar com. No inglês a gente utiliza lidar com, deal with, trabalhar com, work with, certo? Inglês não é difícil. English, que é inglês? English não é difícil. Is not hard. Não é difícil quando o professor Lucas não fica inventando modinhas e colocando coisas novas do inglês, mas quando ele explica a parte simples, é fácil. Então, pessoal, eu gosto, tem vários alunos meus que eles sempre falam, já escutei algumas vezes, quando eu acho que tá ficando fácil, o Lucas vai lá e dá uma maneira, faz um jeito de deixar tudo difícil de novo. E eu acredito que essa questão de dificultar é o meu papel como professor também, porque eu tenho que ajudar o aluno a entender de uma forma fácil, mas ao mesmo tempo eu tenho que dificultar para que ele encontre problemas e obstáculos para que ele se esforce e passe do limite para superar. Então, muitas vezes eu vou trazer um material de forma simples, vou explicar de forma simples e aos poucos eu vou dificultando. Isso, na verdade, é uma das habilidades, uma das coisas que eu gosto de fazer para que ajude a pessoa a evoluir mais e mais rápido. Se a gente fica numa zona de conforto, a gente acaba não crescendo. Uma vez eu escutei uma frase que dizia bem assim: não existe crescimento na zona de conforto. E é por isso que eu tento dificultar às vezes para os meus alunos para que eles cresçam muito mais, porque eu sei que eles têm potencial de atingir níveis muito maiores. Vamos lá então para a última palavra, que é add. Add. Add é uma questão de adicionar, somar. Então, adicionar, somar, quando a gente está fazendo alguma coisa que está contribuindo, adicionando alguma coisa, utilizamos a palavra add. Você precisa somar tudo isso. Então, aqui a gente está utilizando como uma ação. Você está utilizando como uma ação. Você gostaria de adicionar. Você gostaria de adicionar Você gostaria de adicionar batatas fritas por $1 a mais? Então, o que eu estou dando de exemplo aqui? Eu lembrei do McDonald's. Sempre que eu ia comprar McDonald's, por exemplo, lá fora, porque é bem mais barato que aqui, eles acabavam... Hoje em dia eu odeio, certo, pessoal? É só uma época que era mais fácil e mais rápido conseguir comida, só por isso. Então, nessa questão aqui, nada contra também quem come, mas é que hoje eu não consigo mais. Mas sempre que eu estava na Austrália, então, e eu ia comprar no McDonald's por falta de tempo, estava trabalhando muito, estudando muito, então aqui
o atendente lá no McDonald's falava: você gostaria de adicionar batatas fritas, milkshake, refrigerante por mais $1? Ou seja, se eu pagasse $1 a mais, eles iam adicionar tudo isso no meu combo. Então, essa que era a pergunta que eles faziam. E então vocês vão aprender também, porque isso vai servir em muitos restaurantes, não só no McDonald's. E a última do add aqui, quanto ele adicionou ele adicionou Pedro no grupo. Ele adicionou Pedro no grupo. Perfeito. Essa daqui a gente vai conseguir também utilizar. Então, de forma simples que a gente consegue associar com a nossa realidade. Você precisa somar tudo. Então, a gente vai utilizar como somar aqui. You need, você precisa. To add. Então, são dois verbos juntos, ó. Add e need. Somar e precisar. Então, a gente coloca o to no meio dos dois verbos. You need to add. Você precisa somar. Tudo isso. All of it. All of it. Você precisa adicionar tudo isso. You need to add all of it. Lucas, posso utilizar all of these? Pode. Lucas, posso utilizar all of that? Pode também, porque é o mesmo sentido, mesmo significado no inglês. Vamos lá para a próxima então. Você gostaria de adicionar batatas fritas por $1 a mais? Então, você gostaria, a pessoa vai ser educada falando comigo, ela vai utilizar o would you like, você gostaria. Would you like é o você gostaria. Would you like, ó, o like é gostar, então é um verbo. E o adicionar também é um verbo, a gente vai separar com o to. Would you like to add? Would you like to add? Fries, eles chamam batatas fritas de fries ou French fries, certo? Mas geralmente eles vão falar fries, então eu vou deixar como fries. E o French, só para vocês saberem, French, deixa eu colocar em minúsculos aqui, French, de francês, French fries. Would you like to add French fries, ou seja, batatas fritas, for $1, que é $1, $1 more. Would you like to add French fries or fries for $1 more? Ele adicionou o Pedro no grupo. Então, digamos que alguém está reclamando ou está feliz porque o Pedro agora está no grupo. Então, he add, olha só, he add, mas o adicionou está no passado, concordam comigo aqui? Não está no presente agora, está no passado. Adicionou. Digamos que foi ontem, passou já, é passado. He added. Vou colocar o ed. He added. He added Pedro. Eu vou utilizar Pedro aqui mesmo, porque é um nome. Muitas vezes o nome não vai alterar de português para inglês. Tem pessoas que dizem, meu nome é Paulo. Paulo, então, em inglês é Paul. Perfeito, muitas vezes acontece isso, que nem Lucas em inglês é Luke, que é L-U-K-E, Luke. Mas Luke Skywalker, por exemplo, do filme Star Wars. Mas o que acontece nessa questão, pessoal? É um nome. E nomes geralmente vão ficar iguaizinhos no inglês. Então, eu não gosto de trocar. Tem pessoas que gostam, que nem, meu nome é João, nos Estados Unidos é John. Mas é um nome, eu não gosto de trocar. Mas vamos seguir então nessa questão. São opiniões diferentes. Você pode e você, mas não precisa. Essa que é a ideia que eu queria chegar. Você pode trocar, mas não precisa. Eu prefiro utilizar o nome normal. Tanto é que eu sempre me apresentei lá fora como Lucas. Sempre foi Lucas. E o meu irmão também é Tiago, ele sempre se apresentou como Tiago.
Tenho amigos que se chamavam Paulo, sempre se apresentaram como Paulo. Maria, que muitas vezes para lá é Mary, também se apresentavam como Maria. Então, cada pessoa, e já tinham pessoas que se apresentavam com o nome em inglês. Cada pessoa vai ser um caso, certo? Mas é interessante saber que nomes sempre serão nomes. Legal? Então, he added Pedro. Ele adicionou Pedro. He added Pedro in the group. Ele adicionou Pedro no grupo. He added Pedro in the group. Vamos lá então agora, pessoal. Eu vou colocar aqui, só deixa eu tomar um gole de água. Eu vou colocar aqui então, vou falar frase por frase. Você escuta para trabalhar o seu ouvido e, ao mesmo tempo, pausa o vídeo, repete o que eu falei, que vai ajudar muito você, mas repete em voz alta. Se você tiver com algum amigo, algum parente no mesmo ambiente, vai lá pro pátio, vai pra cozinha, vai pro quarto, para não incomodar e também para eles não acharem que você é uma pessoa louca que está falando sozinha, certo? Vamos lá então. He added Pedro in the group. Ele adicionou Pedro no grupo. Vou ir de baixo para cima. He added Pedro in the group. Ele adicionou Pedro no grupo. Would you like to add French fries for $1 more? Would you like to add French fries for $1 more? Então você gostaria de adicionar batatas fritas por $1 a mais. You need to add all of it. Você precisa somar tudo isso. You need to add all of it. Você precisa somar tudo isso. You need to add all of it. Então essa foi a palavra add que a gente viu. Vamos para a palavra hard, que é difícil. English is not hard. English is not hard. English isn't. Posso juntar os dois aqui, então, isn't. English is not hard. English isn't hard. Inglês não é difícil. He is a hard person to deal with. He is a hard person to deal with. Ele é uma pessoa difícil de lidar. He's a hard person to deal with. This job is hard to work with. This job is hard to work with. Este emprego é difícil de se trabalhar, é difícil de trabalhar com ele. Então, this job is hard to work with. Essa foi a palavra hard, difícil. Então, a gente já viu a palavra add e a palavra hard. Vamos para a última palavra, que é course. E vamos começar com a expressão of course. Vocês lembram o que significa of course? É claro. Mas em que situação vocês podem utilizar isso? Quando vocês estão concordando com alguém. Maria, vamos visitar o Pedro. É claro, of course, a gente pode utilizar numa situação deste estilo. Então, I will course medicine. Eu vou estudar medicina. Lucas, eu posso utilizar o study aqui, que é estudar, no lugar de cursar? Pode, claro que pode. Você está aprendendo palavras, mas não precisa ficar preso ou presa nelas. Então, I will course, I will study medicine, mesma coisa. Vamos lá, o próximo. What's your course? What's your course? Qual é o seu curso? What's your course? Então, essa daqui foi a palavra course. As três palavras de hoje, pessoal, foram add, hard e course. Course, que é curso, cursar. Hard, que é difícil. E add, que é adicionar e somar. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, já deixem o seu curtir aqui embaixo, para que me ajude muito, vai me ajudar, me motiva para que eu continue produzindo mais conteúdos assim para vocês. E também não deixem de deixar o seu comentário do que você achou, o que poderia melhorar, quais que são as suas dúvidas. E não deixe também de compartilhar, ou melhor, compartilhe com aquelas pessoas que vocês se importam e que acham que também tem que aprender inglês. Tá certo? Então, um beijo,
Um abraço e até a aula de número 90. Até a próxima aula, então.